né? O prestador, ele tá feliz quando? Quando tem um ambiente agradável e quando tem um ambiente que o desafia. Não basta só ser um ambiente gostoso, né? É legalzinho, tem snack, é um ambiente de agência, a galera sorri pra mim, né? Ninguém é grosseiro comigo, todo mundo me respeita. É o básico, né? Sim. Mas a gente precisa desafiar também o ser humano. O ser humano que não se sente desafiado, ele logo fica desmotivado. Pô, vou escolher aqui eu que vou montar como o dicionário funciona. Eu ia colocar excelência. Sim. Que é justamente essa questão de fazer o melhor que é possível, não o perfeito, às vezes, que o perfeito ele é inalcançável, mas o melhor possível de acordo com os recursos que a gente tem. Seja bem-vindo ao primeiro Chairocast. Estamos começando o nosso primeiro podcast e ele já é o podcast mais querido das agências do ABC. Eu sou o Rodolfo Lázaro, estou aqui com meus amigos Danilo Mazaia, Cauê Rodrigues e aqui no Chairocast você vai encontrar conteúdo sobre marketing digital, bastidores das agências, conteúdo de negócio e estou aqui com os meus amigos para falar um pouquinho hoje sobre cultura. E aí, como é que vocês estão? Opa, tudo bem? Só alegria, né, Danilão? Gosta de alegria. gravar, né? Tô. Vai dar certo, vai dar certo. Não, top. Uma honra aí tá presente nesse primeiro episódio. E, cara, já vou começar com uma pergunta que é a pergunta que mais roda aí, que eu vejo o pessoal fazendo apresentação comercial falando, mas a gente sempre fala de um jeito, mas nunca fala do outro, que é o significado do nome Chairo. A gente fala bastante, mas eu queria entender da parte do Rodolfo aí, quando ele abriu a agência, o porquê foi escolhido Chairo. Então, da onde que vem a ideia, da essência, enfim, porque Chairo a gente sabe, todo mundo fala bastante que é a questão de alegrar-se, regozijar-se, a tradução. Mas eu nunca ouvi ninguém falando o porquê que o Rodolfo escolheu esse nome. O porquê em que sentido, assim? Por que Chairo? Por que Chairo? Por que Chairo? Tá. Eu vim dessa trajetória, comecei essa trajetória de negócios em 2009, né? Já trabalhava em agência, tudo mais. E em 2009 foi quando o sonho nasceu, o despertar, a iluminação, vamos dizer assim, para empreender. E fui buscar um nome, estava atento a tudo quanto é tipo de palavras, procurando um nome. E eu lembro que em meio a algumas leituras, eu costumo ler bastante, estudar a Bíblia, ler livros, tem algumas revistas que eu gosto de ler. E aí eu estava estudando um pouquinho, me veio na cabeça buscar palavras em outras línguas. E a Bíblia ela foi escrita em duas línguas principais, né? Hebraico e grego. E aí eu fui buscar na língua grega algumas palavras. Foi quando eu caí nessa palavra Chairo. Aí eu fui ler o significado dessa palavra e aquilo, assim, me tocou, vamos dizer assim. E aí nasceu esse nome, foi a partir daí. Amor à primeira vista. Foi assim. Não foi uma lógica de processo de branding, não foi um estudo técnico de branding, foi algo assim, uma iluminação, vamos dizer assim. Amor à primeira vista, vou usar suas palavras. Amor à primeira vista. Foi dessa forma. Legal. Desse modelo. Tirei a minha dúvida já, porque o significado a gente fala sempre, mas eu falei, pô, da onde que veio, né? Como que foi o processo de criação? Pra quem não sabe, né, até falando pra galera aí, Chairo é uma palavra grega que significa alegrar-se, regozijar-se, estar feliz. Isso já faz parte da nossa cultura, né? Algo que a gente busca implementar desde a galera que trabalha com a gente. Então, um ambiente que seja leve, um ambiente que construa esses valores. E para o cliente, o que é estar feliz para o cliente? É ter resultado. O cliente não é estar feliz porque ele acordou bem ou
Que Não, a gente deu um sorriso e um bom dia no grupo, né? porque você é educado ou porque você é bonitinho. Não, o cliente está feliz quando ele tem resultado. Então, é uma palavra que ela traz um significado, mas traz também um comissionamento, um despertamento a esse lugar. Pô, beleza. Estar feliz. O cliente estar feliz quando tem resultado. Então, logo nós, enquanto agência, a gente precisa buscar esse lugar de levar resultado para o cliente. Né? O prestador, ele está feliz quando? Quando tem um ambiente agradável e quando tem um ambiente que o desafia. Porque não basta só ser um ambiente gostoso, né? É legalzinho, tem snack, é um ambiente de agência, a galera sorri para mim. Né? Ninguém é grosseiro comigo, todo mundo me respeita. É o básico, né? Sim. A gente precisa respeitar o ser humano. Mas a gente precisa desafiar também o ser humano. O ser humano que não se sente desafiado, ele logo fica desmotivado. Então a gente entende que, por isso a essência dessa palavra, Chairo, estar feliz, ela não é só um sentimento, mas ela gera um comissionamento para nós, enquanto sócios, líderes, de levar a galera para esse lugar, de criar um ambiente agradável e desafiador e no final de levar resultado para o cliente, porque é assim que ele vai estar feliz, né? Então é uma palavra que ela engloba isso, né? Todo esse contexto. Assim. Eu acho que parece uma coisa simples e quando a gente fala no discurso, assim, a maioria das empresas vão falar que, poxa, eu tenho um ambiente alegre, feliz, as pessoas estão satisfeitas. Mas, no fundo, eu vejo que muita gente acaba colocando como um pacote de benefício plástico ali. Então, tem algumas coisas ali para o ambiente ser legal, toca uma música, às vezes a gente sai para comer. E, no fundo, eu dou um dinheiro ali pro cara para remunerar ele e, às vezes, até remunero bem. Mas eu não tô de olho, talvez, na questão do desafio, né? Então, o que faz o cara se sentir vivo, né? Que é aí que ele alcança o máximo da alegria dele. Então... é o desafio, é o ambiente, é a entrega para o cliente e é a entrega para o cliente de uma maneira que o colaborador está entendendo que ele está dando o melhor dele. Que no fim cai dentro ali, parece que tudo acaba se ligando, de um dos pilares que para mim é o que mais, se eu pudesse resumir em outra palavra, escolhe um significado para Chairo. Vou escolher aqui, eu que vou montar como o dicionário funciona. Eu ia colocar excelência. Sim. Que é justamente essa questão de fazer o melhor que é possível, não o perfeito, às vezes, que o perfeito ele é inalcançável, mas o melhor possível de acordo com os recursos que a gente tem. Sim. Então, poxa, se eu só tenho ali, agora nesse projeto, um profissional alocado, ele vai dar o melhor que ele tem ali dentro. Poxa, se o cliente só tem um X de verba, eu vou fazer essa verba se espremer, vou fazer uma açãozinha aqui, vou fazer uma versão ali e vou entregar aquele melhor. Então, querendo ou não, a excelência, né? Viver em excelência acaba sendo viver em alegria, viver satisfeito, né? Porque a excelência não é só sobre entregar o máximo de resultado sempre de uma maneira louca, frenética, mas eu tô satisfeito porque, eu sei que o que eu tô entregando ali faz parte da minha alegria, né? Sim. E falando em excelência, não tem como falar sobre excelência sem lembrar do nome do Danilo, né? Um cara de extrema excelência. Para quem já viu algumas das entregas que o Danilo faz, não tem como não negar isso. Dan, me diz uma coisa, tu que é aí a primícia da Chairo, primeiro funcionário, muitas vezes negada as primeiras artes ali pelo Rodolfo. Cara, como que foi aí esse processo de, a Chairo tá aí com 13 anos de existência, você acha que faz parte tirando o Rodolfo, é o cara que mais acompanhou esse processo, como que foi ali os primeiros passos, os primeiros dias de Chairo e ver tudo isso ter se tornado o sonho virado realidade, né? Cara, é um dos pontos do porquê da caminhada com a Chairo, né? Lá atrás, quando eu comecei a mandar as primeiras artes, o Rodolfo começou a me rejeitar, né? Acredito que algumas pessoas conhecem a história. Trato na terapia até hoje. Isso, tô brincando. Mas nas primeiras artes que foram ali rejeitadas, eu comecei a enxergar como um desafio. Porque eu estava acostumado a bater em portas e essas portas abrirem com a qualidade que eu estava. E quando eu comecei a bater na Chairo e eu via que não ia, eu comecei a enxergar, essa daqui vai me ensinar alguma coisa que eu não estou sabendo ainda. E uma coisa da nossa geração, a gente que trabalha com comunicação, com publicidade, com design, né? E com arte, separando design de arte, mas a gente tem a alma do artista, é trabalhar por propósito.
Então, seja o propósito do desafio, seja o propósito missional, seja o propósito de saúde, de cuidar da vida, mas a gente trabalha por propósito, e na Chairo eu comecei a encontrar todos esses pontos. Então, eu tinha o propósito do desafio bem atendido, porque desde que eu entrei na Chairo até hoje eu sou desafiado a ter a melhor entrega, a aprender para poder também fazer uma entrega de algo que tipo, eu não imaginava, de às vezes trabalhar com um nicho que eu não tenho um costume, e quando você faz aquela imersão, você aceita aquele desafio e você vê o resultado final, você vê, por mais que a gente fala a gente fala do resultado financeiro para o cliente, mas vê também o resultado do sonho ali, o resultado do, nossa, superou minhas expectativas, tudo isso daí vai preenchendo o propósito. E a Chairo uma piscina de propósitos, né? Uma piscina de desafios que vem assim pra gente, porque realmente é um desafio todos os dias. E nessa caminhada toda desses 13 anos que eu tô junto aí caminhando, propósito e desafio todos os dias. E é isso aí. Essa palavra é uma palavra muito boa, né? Propósito. Se o nosso time ele não vê propósito, se o único fim é receber a remuneração, vai durar pouco essa parceria. Qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar que dá R$50 a mais, 100, 500, que Tô seja. indo pra lá porque eu tô pela grana, né? Tá pela grana. E grana é importante. Claro, a gente precisa honrar as pessoas que estão com a gente e crescer junto com o negócio. Danilo é um case disso, o próprio Cauê é um case disso. Para quem não sabe, Cauê foi funcionário da Chairo em 2016, né? Acho que foi. 2016, durante alguns anos, cuidou do time ali de marketing, né? Veio, depois a gente montou uma squad. Sofri um pouquinho com o Rodolfo igual o Danilo, porque, meu, tinha uma coisa. Gente, a galera vai achar que eu sou um carrasco desse jeito. Não é. Mas uma coisa que o Rodolfo tem o dom, meu, eu lembro até hoje. Eu fiz uma apresentação, acho que tinha, sei lá, tinha bastante slide, talvez uns 80, 100 slides. E aí o Rodolfo não tinha tempo de olhar tudo. E aí ele deu só uma folhada. E o Rodolfo parou na única página que tinha erro. A única página que tinha erro. Mas isso não é sobre ser chato, sobre se pegar no pé, mas é sobre o padrão de excelência. Sim. Então, assim, não é que, pô, aquele erro desvalidou toda a apresentação. Mas, meu, se eu posso entregar o melhor ali pro cliente, por que eu não vou fazer isso, né? Então, isso sempre foi uma cultura desde do meu primeiro contato com a Chairo aí como funcionário. Mano, quando eu cheguei no ponto que eu consegui fazer uma entrega, que o Rodolfo não me devolveu nada, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a dar uma provocada pra gente poder, sabe, chegar num próximo nível. Porque o Rodolfo, ele sempre bate naquilo que a gente preparou tudo, ele vai bater naquilo que a gente não preparou ali. Ou que passou desapercebido. Ele vai, aquele detalhezinho, ele, tá aí, cadê tal página, que nem você falou? Aí cadê tal detalhe na apresentação? Cadê tal detalhe na identidade visual? Ele acaba achando. É um Google. Mas enfim, tanto o Danilo como o Cauê, né? Vocês foram parte desse case de propósito, né? De construção de uma jornada que começou lá atrás como um prestador, um colaborador, e hoje são pessoas-chave para o negócio. Eu estava até gravando com um outro amigo e eu falei isso para ele, que o principal ativo nosso não é o branding, não é a marca, não é o resultado financeiro, mas são as relações. Então, aquilo que a gente construiu de amizade, de relacionamento, eu acho que impulsiona a gente para alcançar esse lugar de excelência. Mas voltando para a parte de propósito, se o time não vê propósito, por isso que é importante essa parte de cultura e essa parte de propósito tá claro para todo mundo, né? Estar claro para o time. O time precisa saber para onde nós estamos indo, o que a gente pensa, né? Porque senão vira só uma máquina de pagar meu salário no final do mês, entendeu? Sim. E aí eu venho porque eu preciso trabalhar, afinal de contas, né? todo mundo tem boleto para pagar. Não, cara, é mais do que isso. Então a gente precisa, assim, desafiar o time a um lugar de mais excelência diária, né? Onde hoje precisa ser melhor que ontem, a minha entrega precisa ser superior a cada dia.
Então, para isso, eu preciso ter modelos, eu preciso ter pessoas, profissionais que eu modele e cada vez eu ir atualizando isso, né? Eu ir galgando novos lugares. Estudar, buscar sabedoria. Eu acredito muito nisso, né? A gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento. Ainda mais na nossa área, que a cada 5 minutos sai uma coisa nova aqui nas redes sociais, né? Então precisa estar atualizado, né? E a gente precisa desafiar a galera. E também deixar claro qual que é o propósito dessa empresa, por que que ela existe, né? A Chairo nasceu com um propósito missional, né? A gente acredita num trabalho social, mas que toca não somente o corpo, mas também a alma das pessoas. Por isso que a gente apoia trabalhos missionários em várias partes do mundo, no Brasil e no mundo. No sertão nordestino, na Amazônia, em países fora como a Índia, Tailândia, em outros lugares, porque a gente acredita nisso. Então isso nos move, isso nos movimenta, é o propósito pela qual a Chairo nasceu. Então isso tudo precisa estar claro para o nosso time, né? O porquê que a empresa existe, por que a agência existe, por que a gente busca esse padrão de entrega e não ser só o salário pelo salário, né? A gente tem alguns pilares aqui de cultura, a gente pode até falar deles, que são 3 principais, eu acho bem legal a gente falar disso. E o porquê de tudo isso, né? Qual que é o impacto que isso causa para o ambiente, para a vida das pessoas, enfim. É isso aí, falei demais para vocês aí. Na hora que você falou buscar conhecimento, me veio o grande sábio Etebilu, né? Busquem conhecimento. Na hora me veio assim, desculpa. Danilo é o rei dos memes, gente. Só um adendo. É isso aí, mas isso é ser Chairo, né? A gente tá falando de coisa que faz sentido e ao mesmo tempo se divertindo. Não tem porquê manter aquela formalidade fake, né? O dia a dia aqui na bancada, nas reuniões com os clientes, eu gosto desse ambiente. E é algo que parece que é uma atmosfera, porque falando aí da primeira vez que eu vim para Chairo, existe um ambiente diferenciado que não é do fulano, não é do ciclano, é da Chairo. Sim. Então é uma coisa que a gente leva para reunião com o cliente, que acaba virando amigo, que acaba virando parceiro, que às vezes a gente acaba se preocupando com o negócio do cara mais do que às vezes o próprio cliente. É uma coisa que quando a gente fala sobre Chairo, quando a gente se reúne fora e que, querendo ou não, às vezes parece que é um negócio meio workaholic, assim, de tipo, não desliga nunca do trabalho, mas na verdade é que a gente gosta tanto de, vamos dizer assim, ser Chairo, que é isso, né? A gente gosta, é gostoso. E esse modo de caminhar torna a jornada de resultado com o cliente mais prazerosa. Com certeza. Quando entra no grupo, começa ali, manda um emoji, manda um stickerzinho, vai na reunião, gasta um tempinho para poder saber como ele tá, dá uma risada, fala do resultado, junta um resultado bom, com bom tratamento e tudo mais ali, enfim. É a receita perfeita. Porque no fundo é todo mundo ser humano, né? Ser humano. Todo mundo de carne e osso. Então é isso. Do mesmo jeito que a gente tem as nossas brincadeiras, o cliente também tem. Do mesmo jeito que às vezes a gente não está muito bem, o cliente às vezes também não está muito bem, a gente precisa entender isso. Mas voltando um pouco na questão do propósito, o que eu vejo às vezes, principalmente falando da nossa visão ali que está direcionando para onde que o negócio vai. Alguns empreendedores, algumas pessoas que estão à frente de algumas agências, às vezes eles se perdem ali nas necessidades do dia a dia, do negócio, que a gente precisa pagar conta, precisa faturar, precisa conseguir mais clientes, e aí coloca essa necessidade, vamos dizer, que é uma necessidade de urgência, no lugar daquilo que talvez seria o propósito, a meta para o colaborador. Então, não é construir um projeto, não é ir para um lugar mais distante, é talvez fechar o próximo cliente porque eu tenho o aluguel para pagar, é fechar mais um job porque eu tenho uma conta ali para acertar. E aí isso parece, de certo modo, que o cara que está ali na correria, né, no operacional, ele fica com a visão meio fechada, e aí parece que ele está motivando, parece que ele está puxando o cara, parece que ele está criando um ambiente. Mas no fim, a única coisa que você está fazendo é forçando ali o colaborador ao máximo, desgastando. E é um cuidado que, pelo menos, eu tomo muito, eu sei que o Rodolfo toma também, o Danilo também, que é de realmente construir uma linha
pro cara crescer aqui como profissional. E às vezes, talvez, ele ia, talvez até um dia, né? A gente nunca quer isso, né? Mas talvez ia até adiante da agência, porque a gente entende que vai chegar um lugar ali que não vai ter espaço. Mas qual que é o nosso papel como agência? Construir esse chão para o cara continuar com a gente, se ele vai querer alçar voos mais longos. Então tem duas coisas para fazer. Se eu não motivar o cara desse jeito e não der um trilho para ele, o cara não vai querer ficar aqui porque ele não tem pretensão de futuro. Se eu motivar e abrir mesmo a cabeça dele para todo o potencial que ele pode fazer, vai chegar uma hora que talvez não tenha mais chão. Então, ou eu sento e choro e aceito isso, ou como empresa, que é o que a gente tem feito cada dia mais, eu vou pavimentando uma nova estrada ali para eu ter chão para as pessoas poderem crescer. E aí é onde eu acho que acontece a expansão de verdade. A gente cresce como empresa e as pessoas crescem junto com a empresa, não, vamos dizer assim, de um modo a forceps, né? Porque eu estou mandando ele fazer alguma coisa, mas dentro daquilo que ele quer fazer. Porque eu acho que as pessoas, elas acabam rendendo mais aonde elas entendem que é o papel delas. Então tem a questão da onde a agência está indo, que faz muito sentido para o cara entender. E é importante, então não é só sobre mais cliente. Não, vai chegar um lugar que vai ser assim. Vai chegar um lugar que talvez você vai coordenar um time. Vai chegar um lugar que talvez a gente vai ter mais estrutura e você vai fazer só um pequeno pedaço Vai desse chegar trabalho. um lugar que você vai ter que estudar algo que você não sabe ainda. Vai chegar um lugar que você tem que se preparar. Porque quando tem clareza para onde está indo, a gente sabe que ferramentas vai ter que pegar no caminho. Porque senão fica, vou estudar, trabalho como designer e vou estudar 3D. Faz sentido 3D dentro da rota que a gente está seguindo? Não, e aí, se às vezes o profissional quer estudar 3D, poxa, tem alguma coisa aqui dentro da agência que eu poderia fazer nesse sentido? Poxa, tem. Por que eu vou aprisionar o cara falando assim, não, você era um designer para criação de social media? E aí o cara vai começar a ficar angustiado, Sim. por que eu não posso falar assim, vamos sonhar seu sonho junto? Eu ia falar isso. Porque acho que o segredo é não só trazer o cara pro nosso mundo, mas é a gente entrar no mundo das pessoas. Então, assim, o que, por padrão, as empresas querem fazer? Fazer os prestadores sonharem o sonho do negócio. E isso, claro, o negócio ele acaba sendo maior do que nós. Uhum. Só que quando um negócio ele consegue sonhar o sonho individual do colaborador e potencializar isso é muito bom, né? A gente conseguir observar na individualidade e potencializar, né? Mas, claro, precisa dar match, né? Sim. Precisa fazer sentido para os dois lados. Não, o cara tem ali o sonho de estudar, vou pegar o exemplo do Danilo, estudar 3D. A gente vê uma oportunidade dentro desse mercado como agência. Então, vamos potencializar isso junto? Vamos cooperar com isso, financiar isso, começar a implementar isso nos jobs atuais, né, de alguma forma. Entender o jeito de ter lugar, né? Exatamente. Uhum. E aí a gente acaba potencializando isso e tendo um time muito mais engajado, vamos dizer assim, muito mais motivado, né? Mas não é regra, né? Não é regra. Existem momentos e momentos, né? Existe um lugar onde a gente vai chegar e existe a caminhada até esse lugar, né? Não dá pra viver só de sonhar. Sim. A gente precisa realizar, né? A gente precisa realizar. Agora, pegando até uma parada que o Cauê estava falando ali, de muitas vezes o gestor ele tá focado no próximo cliente, e ele acaba negligenciando a saúde emocional do time, né? Em prol de pagar boleto, ele acaba só indo pro front ali e trazendo mais clientes, que é o trabalho da gestão, do time comercial. E falando de agência, muitas vezes o gestor, o dono é que está correndo atrás disso. Mas o nosso maior ativo acaba sendo o time. O time, com certeza. Se a gente não cuidar do time, já a gente tem pessoas que são super importantes, muito boas naquilo que fazem,
indo embora e a gente tem que se readaptar, encontrar novas pessoas, treinar novas pessoas, integrar essas novas pessoas internamente com o cliente e é um desgaste. É mais oneroso, né? É muito trabalhoso. A gente acaba tendo percalços no meio do caminho. Às vezes o cliente não se adapta, às vezes é uma relação com o cliente que por algum motivo não está tão sólida e numa troca dessa o cliente aproveita e já vai embora. Então, quando a gente entende que, pô, eu cuidando desse ativo que é o time, trazendo propósito para eles, trazendo desafios profissionais, remunerando eles de uma maneira que seja legal, eles crescendo junto com o negócio, eu sonhando sonhos juntos daquilo que é possível, daquilo que dá match. Pô, você vai construindo algo mais sólido, né? Então o time vai permanecendo. Olhando para 2 cases aqui, eu tô olhando. Porque o Danilo tá aqui desde 2010, Chairô nasceu em 2009, Danilo tá aqui desde 2010. E o Cauê, 2016, era diretor de marketing, entrou como marketing, analista de marketing, cuidou de um time ali, saiu, galgou novos lugares e voltou já num outro script de trabalho, né? Então, é isso, é construir uma história, uma jornada que tenha desafio, que tenha propósito, e a gente vá olhando para esse todo, né? Parece assim, pô, é uma coisinha aqui, uma coisa ali, mas quando você junta tudo, você vê que o quebra-cabeça faz sentido, entendeu? E o time precisa ver isso. Falou, pô, faz sentido. Não vou trocar esse lugar por causa de, sei lá, R$200. Sim, ver e desejar isso, né? Porque, vamos dizer, no nosso caso, a gente tinha fome por isso. E é algo que acaba, vamos dizer assim, acontecendo automaticamente. O prestador, que às vezes a gente não identifica isso ali na hora da seleção, que vem sem essa fome, sem, vamos dizer, pelo menos essa disposição de tá crescendo junto, ele acaba ficando ali no meio do caminho, porque não faz sentido. E aí é incômodo para a empresa e é incômodo pro prestador também, porque ele não se sente parte daquilo, porque existe uma frequência que a empresa roda nesse formato. E aí ele fala assim, cara, eu tô destoando aqui. E aí ele não se sente feliz, ele não se sente chairô, né? Sim. E aí a gente também às vezes não vai ter a entrega que a gente precisa. Então esse processo de ter uma cultura forte é importante nesse sentido, porque automaticamente você não precisa às vezes nem falar nada, o cara já entende. Ou o contrário, né? O cara olha e fala assim, cara, eu tô apaixonado por isso. Sim. Por favor, eu não sei o que eu vou fazer. Hoje eu tava falando com um rapaz que a gente tá vendo de contratar, e ele falou assim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar com vocês. Então, assim, ele comprou a cultura da empresa. E é isso. Então, ele nem sabe exatamente qual vai ser a função, qual que é o salário, ninguém falou nada disso, mas ele falou assim, eu quero. E vamos dar um jeito de viabilizar isso. Legal. A cultura, ela tem esse poder, né? Não é mais você indo atrás das pessoas, são as pessoas querendo trabalhar em um lugar por conta da cultura. Sim. Seja ela qual for. Então, tem lugares em que a cultura é resultado financeiro. Tem lugares em que a cultura, sei lá, é a liberdade. Sim. Todo lugar tem uma cultura. Seja ela pública ou não, tem uma cultura. Agora, quando existe uma cultura forte, sólida, clara, e que a gente consegue exportar isso, vamos dizer assim, colocar de maneira pública, internamente e externamente, isso começa a trazer pessoas que se identificam com aquela cultura. Tem mais solidez a gente falar da cultura de dentro para fora, porque ela simplesmente manifesta naturalmente para fora. Porque tem lugar que tem aparência, às vezes, de ser o lugar mais top, e quando vai ver é somente a aparência. Para dentro não tá nada. Né? É só o marketing, para dentro não tem nada daquilo. A conexão realmente é a cultura, não é sobre o mostrar, é a cultura que naturalmente ela transborda. Sim. Ela transborda a qualidade de vida, ela transborda a alegria do pessoal. Até um projeto legal que o Batista colocou nas redes sociais, de cada um numa semana tá cuidando dos stories, mostrando a visão de cada um. Isso daí ajuda, porque não é a Chairô falando sobre a Chairô. São as pessoas que estão na Chairô, que fazem a Chairô
falando sobre ela. São os frutos verdadeiros da cultura, né? Porque Sim. Uma coisa é a gente desenhar um documento bonito e fazer uma apresentação, outra coisa é o que a gente vive todo dia. E a gente vive a cultura que a gente prega. A gente gosta da cultura do bem-estar, a gente gosta de viver de maneira alegre, a gente gosta de gerar resultado. A gente gosta de viver Chairô. A gente gosta de viver Chairô, a gente gosta de viver de maneira flexível, a gente gosta de viver também de maneira flexível ao ponto que às vezes o resultado precisa acontecer e você precisa dar uma esticada. E acontece, às vezes o time todo vai embora e eu fico aqui, o Rodolfo fica aqui, o Danilo fica aqui, às vezes a gente vai embora e o time fica aqui. Sim. E são coisas assim, que é natural do dia a dia. Às vezes, ninguém falou nada, o Rodolfo levanta e vai fazer um café. Serve todo mundo. Às vezes, ninguém falou nada, alguém do time pega e vai lavar a louça para todo mundo. Então, assim, ninguém mandou as pessoas fazerem isso. Sim. Outro dia era domingo, alguém do time me chamou e falou assim, tá tendo essa questão com o cliente. O que eu faço? Eu fiquei constrangido, eu falei, na verdade, você nem... Vamos ver segundo tal. Ele, não, mas é que vai acontecer tal coisa. Aí eu falei, beleza, ele tá na pegada, entendeu? Eu falei, tá, o que você acha disso e daquilo? Ele, tá bom, vou ver aqui. E seguiu. Então, assim, eu não fui atrás do cara no domingo. Eu não falei assim, fulano. Ele foi sozinho. Então, assim, do mesmo jeito que se eu visse alguma coisa de errada, eu iria no domingo. Então, é muito fácil você chegar e montar uma cultura falando assim, aqui a gente dá o sangue, aqui a gente faz não sei o quê. E aqui você tem liberdade. Aí na hora que chega, só o prestador dá o sangue e a liberdade é só pra gente que tá coordenando todo mundo lá. Então eu posso chegar mais tarde, mas se você chega 5 minutos depois... Cara, o que me fez sair do CLT, acredite ou não, o que mais me irritava eram uns 5 minutos. Era, bater o ponto 8 e 5, fazer um trabalho de excelência, ficar até mais tarde... E a única coisa que ficar no meu legado ali daquela trajetória foi você atrasou 5 minutos. Cara, eu não descredibilizo pontualidade, mas assim, eu valorizo, e é uma coisa que a gente valoriza aqui, o resultado. Então, é lógico que pontualidade, horário e tudo mais é uma métrica de esforço. E a gente avalia no time aqui também. Tem sistema de gestão e tudo mais, mas poxa, a última coisa que eu quero olhar é isso. Porque o que eu quero é o quê? O resultado. E é isso aí. E falando de resultado, falando de excelência, falando de padrão, eu queria falar um pouco mais com o Danilo, assim, uma coisa que é muito diferencial da Chairô, independente do projeto que é fechado, eu acho que é a nossa qualidade e o nosso zelo visual. Então toda entrega pode ser uma entrega que não seja só de logotipo, de marca e tal. Qualquer tipo de entrega a gente tem um design diferente ali, um padrão de qualidade elevado, né? A Chairô tem esse branding, né? Pô, Sim. Eu sei, se é Chairô é bonito. Dan, como que você enxerga essa questão vamos dizer assim, dos nossos valores de design, né? Os nossos valores de design são altos. É alto. O critério é alto, porque a gente olha para quem é muito bom aqui dentro, mas a gente olha também para quem é muito bom lá fora. E não cessa numa referência. Tipo, eu brinco com o pessoal, falo sério com o pessoal de design, que a gente não para de estudar nunca. E eu acredito que parte da excelência é isso, de você olhar para aquilo que você fez, olhar para aquilo que você admira e colocar o melhor disso, elevando o seu projeto à próxima potência. E o nosso design tem muito disso, da gente... prestar atenção nos detalhes do mockup, numa apresentação de identidade visual, prestar atenção na leitura dos textos, nos posts. Às vezes é uma coisa simples, mas até o post que vai para o Instagram, que vai ter uma vida curta, nem todos têm uma viralização, mas vai ter uma vida curta, ele tem uma qualidade na entrega dele, que é um cuidado nos detalhes. Lógico, né? Bem organizado, aí vem um ponto da gente sistematizar também aquilo que é excelência, aquilo que é um acabamento, aquilo que... Porque não adianta a gente ter um dia para poder fazer um post que vai ter uma vida útil de 10 minutos. Uhum. Então, tudo isso daí bem equilibrado, a gente consegue chegar num bom resultado, ou no melhor resultado, como você falou no começo, com aquilo que a gente tem com ali recursos disponíveis, né? E normalmente o recurso que a gente tem disponível é o tempo. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, ensino os meninos a fazer, é gastar um tempo afiando o machado antes de sair para poder enfrentar o projeto. E outra coisa também é sobre até mesmo bloqueio criativo. Eu sempre estou trabalhando com os meninos do quê?
Se você tá sem inspiração, pega um pedaço de pau e vai pra rua atrás dela, porque o projeto tem que ser entregue. Vai sair na marra. Vai ter que sair na isso, marra. A gente ama pessoas, a gente gosta do time, a gente gosta de trabalhar feliz, mas só existe um motivo pra gente tá todo mundo aqui, o resultado do cliente. Sim. E é o desafio. É o desafio de você romper com o seu bloqueio criativo e ir lá fazer o job. Você consegue. Até porque a gente entra, às vezes, num estado de... uma palavra que eu aprendi esses dias, de autocomiseração, de ficar, eu não tô conseguindo criar, e você fica ali se mutilando. Cara, vai buscar referência, vai pra rua, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, que a inspiração vai vir. Ela vem. Gostei de uma frase que o Danilo falou ali, que a gente tem como sistematizar a excelência. Essa é minha paixão. Caraca, isso é muito fera. forte. Por quê? Porque, por exemplo, se pegar anos atrás, o nosso padrão de entrega de identidade visual na Chairo era 1. Era o linguição do Behance. A gente fazia naquele padrão do Behance, tinham alguns mockups, a gente sempre buscou trabalhar com mockups desde lá de trás, né? E lá atrás ainda eram algumas telinhas, né? Eu levava no iPad, lembra? E a gente foi evoluindo. Hoje a gente tem um modelo de entrega de identidade visual que ela é um padrão. É um padrão. Então tem algumas telas de branding, arquétipo, sol da marca, linguagem, enfim, a parte visual mesmo, alguns mockups, enfim, tô dando um spoiler até pro concorrente já dar uma pesquisada aí que o padrão é alto. Gente, trabalha a apresentação de vocês, é importante. Vale muito a pena. Tô falando concorrente, né? Amanhã a gente pode estar trabalhando Tudo junto. Tô certo, brincando sim. aqui. Mas essa parada de sistematizar a excelência. Por quê? Esse padrão já é um padrão da Chairo hoje. Sim. Então, todo designer aqui internamente que for criar uma marca, ele vai entrar dentro desse padrão. E vou te falar, até marcas desenvolvidas por alguém mais júnior, cara, eleva o padrão Demais. num nível sênior. Porque é a embalagem do negócio. A hora que né? ele coloca dentro do nosso padrão. Então isso é sistematizar a excelência. Sim. É você conduzir o time dentro de um processo que, cara, esse é o processo. Igual a gente falando de anúncio, dias atrás com o time. Pô, a gente vai trabalhar 3 veias de headline. Uma vai tocar na dor, a outra vai despertar desejo, a outra vai falar tal coisa. Então esse é o padrão. Toda vez que a gente for fazer um anúncio X, ele tem que ter esses 3 tipos de headline. Então é sistematizar a excelência, onde a gente conduz o time para trabalhar em alta performance, mas a gente dá um caminho para eles. Isso é muito bom. E dá um caminho também para eles poderem otimizar aquilo que foi feito. Exato. Sim, É o ponto que eu não ia tocar. engessar, né? Não engessar. Exatamente. Não engessar. Nunca é teto, é sempre chão. Sim. Exatamente. E aí, Boa. às vezes o cliente ou até outra pessoa do mercado vai olhar e vai falar, poxa, mas como assim sistematizar, criar padrão e tal? Primeiro, que quando a gente faz isso, é sempre baseado em cima de princípios, né? Então, nunca é baseada num modelo final, assim, falando da entrega pronta. Então, é uma estrutura que serve como base para quê? Poxa, Cauê, me diz por que tem vantagem, então, de vocês terem modelos sistematizados. Como negócio, obviamente, porque eu crio padrão. Eu tenho um nível de entrega padronizado, que quando eu escalo em muita quantidade, eu consigo manter essa qualidade. Mas aí, e questão, vamos dizer assim, de processo mesmo, treinamento. Validação. Mas o grande benefício disso é que, poxa, se eu tenho todo esse processo validado, eu tenho toda essa base criada, eu só gasto tempo nos projetos com aquilo que é realmente importante. Exatamente. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, você está usando um mockup, então você não gastou tanto tempo para montar essa arte, ela já estava pronta. Primeiro que calma aí que eu gastei tempo para montar o modelo, né? Sim. Mas a questão é essa, é gastar cada vez mais tempo com aquilo que é importante, que realmente vai mudar o resultado e, deixar aquilo que pode ser replicado, aquilo que pode ser processado dentro de um processo.
Aí o cliente sai mais feliz porque eu consigo talvez baratear uma entrega para ele, porque imagina se eu tivesse que construir toda a apresentação do zero toda vez. Eu acho difícil algum cliente topar, porque ia ficar um processo muito oneroso, ia ficar muito caro, muitas horas para algo que não impacta no resultado direto. E aí, além disso, as horas que eu fechei com ele, que no fundo é isso, a empresa tem que fechar ali as horas, vão ser 100% gastas com aquilo que realmente vai gerar resultado. Então, para mim, a beleza do processo da sistematização é essa, gastar tempo com aquilo que realmente merece ser gasto, sabe? Sim. Até dentro da nossa filosofia que a gente já lá atrás já veio construindo isso, e quando a gente chegou e olhou mesmo para aquilo que a gente está fazendo, de sair do logotipo e ir para a identidade visual, desde lá de trás a gente sempre teve essa visão. Só que agora já está mais forte na gente, já está ali pavimentado a identidade visual. A sistematização permite que o designer trabalhe ali na identidade, no logotipo, e o sistema ele vai começar a testar ali, está validado o nosso método da identidade visual. Se o logo que ele criou, ele não passa pelo método todo, ele não tem uma boa leitura... Existem critérios, né? Existem critérios que já estão sistematizados. Mas com um método de qualidade, Sim, né? Se não sobreviveu ao método de qualidade que está validado, significa que aquele logo precisa ser revisto. Vamos voltar para a prancheta e vamos ajustar aquilo que precisa ajustar. Sim. E isso agrega valor para o profissional. Porque tem muita gente boa no mercado, mas que não tem método. Ela sabe fazer. Exato. Mas ela não tem métodos. Ela não tem padrões de entrega. Então, quando ela vem, os métodos alavancam a carreira dela. Isso é um ponto que muito designer não tem o acesso a essa mentalidade, porque às vezes sai de uma faculdade, sai de algum curso com um preparo baixo para o mercado, para aquilo que é a realidade do mercado, e sai muito mais com a mentalidade de artista. E eu estava até conversando com uma aluna que eu estou mentoreando e falei para ela, a sua arte precisa servir o seu design. Você não vai matar o artista que tem em você, mas a sua arte precisa servir o seu design. Você não pode gastar o tempo todo, como a gente falou, gastar o dia inteiro para um post que vai ter um ciclo de vida curto. Faz sentido. Né? A gente sabe, e eu cuidei de algumas dezenas de pessoas ao longo dessa trajetória aí de 2009 para cá. Inclusive, um beijo para todos os designers que já trabalharam com a gente. É sensacional ver vocês voando por aí, viu, gente? Como vocês. E a gente sabe que, cara, galera criativa, eles são mais sensíveis. São mais sensíveis. E tá tudo bem. Não fala assim não. Que agora, essa parada que o Danilo falou aí de arte e design é algo que a galera precisa entender. É muito sobre mentalidade. Então, assim, o cliente contratou uma campanha. Uma campanha tem um objetivo. É comunicar. Então, comunicação é diferente de arte. Sim. Arte é uma peça que o artista criou e não tem que justificar. E aí vem, como a arte vai servir a comunicação. Ela pode servir. Exatamente. Combar as duas coisas ali, né? Mas no final, não dá para ser só artista e não comunicar. Né? Então, a galera precisa entender isso. E é algo que a gente trabalha aqui, dá liberdade para cada um expressar o seu estilo de design, o seu estilo de arte, né? Mas dentro de um método de comunicação. Não, a gente precisa comunicar. Comunicação em primeiro lugar, e a roupagem pode ser artística. Agora não dá para ser artístico e não comunicar. Exato. Um termo legal que você falou da linha de arte, né? Linha de design. É porque popularmente o design sempre vai ser chamado de arte. Né? Mas na cabeça da gente, a gente precisa separar as coisas. E a linha de design, a assinatura que cada designer tem daquilo que cria. Hoje as pessoas olham para os projetos da Chairo e falam, isso daqui passou pela Chairo, isso daqui tal pessoa tocou nesse projeto. E vira um misto, né? Porque é um pouco da identidade da Chairo, justamente por toda essa base que a gente tem. E ao mesmo tempo você vê que, às vezes a gente olha e fala assim, fulano que fez essa logo, né? Foi. Cada um consegue deixar sua marca na história. Mesmo assim, e sem perder a da Chairo. Então não fica um trabalho assim, vai mudando o profissional, às vezes muda quem tá atendendo, cresce o time e, perde-se o padrão. Não. No final, a Chairo tem a qualidade do design e o design de qualidade.
E o profissional que está ali, ele tem a responsabilidade também de deixar a sua marca. Com certeza, com certeza. Agora, falando de uma coisa tão diferencial da Xarô quanto essa questão dos processos, que às vezes o pessoal olha para design e pensa que é só o bonito, né? Não tem processo lá. Para mim, vamos dizer assim, do outro lado, nos serviços mais técnicos assim de performance, eu acho que independente de técnica, de como a gente trabalha, do que a gente tem oferecido, o ponto principal é o comprometimento com o cliente. Então eu vejo que isso acaba mudando o jogo, independente de escopo de trabalho, de projeto que o cliente fechou. É aquela questão de, poxa, eu sou teu parceiro, eu não sou teu prestador de serviço. Talvez, como eu e o Rodolfo, a gente acaba ficando um pouco mais à frente disso, e a gente tem uma visão bem empreendedora, né? A gente gosta do empreendedorismo, a gente gosta de marketing digital, a gente gosta de design, a gente gosta do processo de agência, mas a gente gosta de empreender, né? Sim. E com essa visão empreendedora sempre bem ativa, a gente olha para o negócio, né? Para a Xarô, como se a gente fosse um empreendedor de fora, né? Então, poxa, o que a gente gostaria como empreendedor? Eu gostaria mais do que um prestador de serviço. A gente fala às vezes, né? E às vezes até o time fica meio assim, sem entender. Porque um prestador de serviço, ele faz o quê? Ele entrega o que foi contratado. E o que foi contratado, normalmente não é resultado garantido, vamos chamar assim. É uma entrega. Então, vamos dizer assim, se você fala assim, eu fui contratado para entregar um copo. E o copo, qual que é a função do copo? Armazenar um líquido. Só que esse copo ele pode estar com a boca toda trincada aqui, o que vai me impedir de beber ele. Porém, a entrega contratada foi feita, ele é um objeto para armazenar líquido. Então, eu vejo que acaba acontecendo muito no mercado empresas, agências que fazem as entregas. E que, tá bom, ela entregou o que ela prometeu como entrega. Mas, no fundo, ninguém contrata uma agência pela entrega. Todo mundo contrata pelo resultado. Assim como ninguém compra um remédio pelo ativo que está lá dentro. Ele quer a cura da dor de cabeça, Exato. ele quer a cura do resfriado, enfim. Sim. E eu vejo que isso é um diferencial que acaba sendo muito positivo para os clientes aqui da agência. Porque a gente não está pensando só em entregar um pacote de posts. E a gente fala muitas vezes pro time, eu falo, gente, às vezes foge lá do escopo, briga comigo, briga pelo resultado do cliente, porque é isso que a gente é. A gente não tá lá para falar assim, ó, a minha parte eu fiz. Sim. Sinto muito. Tá aqui, cumpri. Não. Esse negócio de... eu vou buscar o contrato. Cara, a gente já viveu lá atrás assim. Isso não faz sentido algum. Uhum. Não faz sentido algum. Porque o que a gente precisa não é se limitar a uma entrega que está em contrato, mas é buscar o resultado com todas as forças que a gente puder. Exato. Claro, pode existir que podem existir momentos em que o resultado que a gente precisa alcançar depende de outros fatores que a gente vai precisar agregar de alguma forma. E de recursos muito maiores que não tem como, né? Às vezes o cliente contratou ali um processo de logotipo, vamos chamar assim, de marca, e aí o cliente quer vender mais. Eu falo, sim. Cara, eu posso te dar um norte, mas eu não tenho como viabilizar isso dentro desse projeto, né? Então, essa questão de fazer mais, pra gente é muito... faz parte do que a gente é. Sim. Agora, o que o cliente espera? O que o cliente espera? A gente precisa pensar nisso. O cliente não espera um prestador de serviço. O cliente espera um time comprometido. Então, é comprometimento. Exato. A palavra é essa. Tamo junto na alegria e na tristeza. Né? É comprometimento com o resultado. Vamos fazer tudo para alcançar o resultado. O comprometimento com o projeto, que até o Rodolfo está falando, ele fala da nossa visão e preocupação, né, com o projeto do cliente. Até onde vai? A gente não precisa, na teoria, a gente não precisaria se preocupar com o produto do cliente ou com o serviço do cliente. Sim. A gente só vai até onde está contratado, que nem vocês estavam falando, só até aqui, foi o que contratou, a borda do copo está toda a comida, mas está tudo bem. Vamos colocar que às vezes essa borda do copo que está comida é um processo, um serviço do cliente que está fora do nosso alcance, mas a gente pode levantar a mão e falar para ele, vamos corrigir isso daqui, porque não tem design, não tem marketing que salve um produto ruim.
Vamos ajustar isso daqui, vamos dar uma melhoradinha. Até o cliente oculto que a gente faz para poder saber como o cliente está atendendo. E tudo isso daí fala para mim do over-delivery que a gente faz. Sim, e é até um padrão que a gente acaba tendo dentro da própria estrutura dos projetos. Sim. E eu, particularmente, eu gosto, às vezes o cliente olha e fala, nossa, mas pô, já tem um site, para que você vai mandar para uma landing page? Ah, não, mas eu já tenho isso, por que você está fazendo dessa maneira? Cara, eu preciso, às vezes, me resguardar ali, e não me resguardar porque eu tô com medo de um processo, de uma cobrança, mas eu preciso ter controle de algumas variáveis que eu sei que vão acabar interferindo. Então, poxa, vamos, uma coisa que eu não gosto muito de fazer, a gente às vezes faz, mas é muito comum no mercado e eu não gosto por um simples motivo. Vender um serviço cru de tráfego. Subir campanha para o cliente. Eu não gosto, sabe por quê? Porque a campanha é um ponto. Então é por isso que dentro do processo de tráfego, eu tenho a opção de oferecer para o cliente aqui na agência a captação do criativo. Por quê? Não adianta eu acertar o público se a isca, vamos chamar assim, o que atrai, o que chama atenção, não está dentro de um padrão correto. E aí eu falo de padrão visual, eu falo de padrão de marketing, de padrão de copy, de padrão, às vezes, até técnico ali do criativo. Beleza. Então, poxa, se eu tenho um criativo bom, eu consigo chamar atenção. Aí eu faço um bom tráfego, que isso eu com certeza garanto, eu consigo chegar até as pessoas corretas. Só que não para ali. Aí a pessoa vai para algum lugar. E para onde que ele vai? Poxa, às vezes vai para um site que foi feito por um terceiro ou pelo próprio cliente, que não tem todas as informações. Então o jogo ele é muito mais complexo. Sim. É óbvio que eu olho para os dados, eu falo assim, o problema está no CTR, ou seja, o criativo não é bom. O problema está na sua taxa de conversão, a sua página não é boa. Mas no fundo, o que eu quero? Entregar resultado para o cliente. Sim. Então não adianta espernear e falar assim, eu só quero tráfego porque o resto eu cuido, porque eu quero baratear. Eu entendo o cliente. Às vezes ele quer reduzir custo. Mas não vai dar resultado. Então, sabe o que vai acontecer? Eu vou topar o serviço de tráfego, a gente vai fazer por alguns meses, o cliente vai se irritar, sim, ele vai ficar bravo achando sim, que a Chairo não tem o potencial de gerar resultado, porque o cliente também não é tão técnico assim para entender a conversa que eu vou ter com ele para falar sobre isso, e nunca mais ele vai ser nosso cliente. Então, às vezes, a gente perde de fechar alguns projetos porque o cliente não tem tamanho para pegar um escopo completo. Porque, no fundo, não é que, eu quero amarrar o cliente com tudo. Não, gente. É porque eu dependo disso tudo para gerar o resultado. Porque aí sim, o criativo é meu, a campanha é minha, a página é nossa, pode cobrar o resultado, que agora tá... É até até ruim no ponto, porque assim, a responsabilidade fica toda pra gente, mas é isso. Cara, porque aí eu garanto. Se você para pra pensar, todos os serviços que a gente vende hoje, dos 4 pilares que a gente tem na Chairo, todos eles são uma entrega além do nome. Então o cliente contrata ali uma identidade visual. Show! Só que às vezes ele tá ali, contratei um item. Dentro desse item tem tanta coisa que ele vai receber que tipo, acaba sendo o próprio serviço, ele já é um over delivery. Porque ele tá esperando, ele contrata a identidade visual esperando receber um logotipo. E ele recebe um sistema de design. Ele recebe um mundo de possibilidades com aquela marca. A mesma coisa com o tráfego, com a performance. Ele contrata aquilo só para poder ter uns anúncios, mas existe um mundo de possibilidades. Em social media, eu vou contratar uns postzinhos. Não, cara. Você vai ter captação, você vai ter estratégia, você vai ter campanhas. Tem muito mais coisa por debaixo daquele nome. É isso aí. Tanto que não é à toa, social media, vamos treinar o cara para fazer story? É algo que fica com ele, um aprendizado que se ele não estiver mais na agência, ele aprendeu e ele segue. Em resultado, vamos entregar, que é algo que a gente sempre faz, entregar um CRM para ele estruturar o processo de vendas. Então, olha onde eu estou indo, não é tráfego. Eu fui até o processo de vendas por quê? Mais uma vez, volta naquele princípio. A gente, com a cabeça de empreendedor, eu não consigo imaginar alguém que precisa de resultado, que precisa gerar tudo isso, que não tem um CRM para controlar as vendas. A gente acaba tocando nisso. E é isso aí. Essa é a excelência da Chairo. E falando em excelência, né? Até pra gente finalizar, porque se deixar a gente passa, sei lá, o dia todo aqui. Não tem cartão de memória na câmera aí pra registrar esse papo. Vou dar uma de Maria Gabriela aqui. Queria saber de vocês. Tá diferente. Falta um óculos, falta uns cachos, quem é você? Né? Tem um aparelho a mais, mas futuro, gente. O que vocês
planejam, sonham dentro do coração, pô, pra onde que a Chairo tá indo, na visão de vocês, assim? E aí eu acho que existe uma visão institucionalizada e existe a nossa visãozinha particular. Eu queria puxar a visãozinha particular de cada um hoje. Eita, pega. Pode ir tu primeiro. Ó, eu tive uma conversa com o Rodolfo quando eu completei os 10 anos de Chairo. E eu cumpri aquilo que a gente, sem estar escrito em pedra, a gente tinha combinado de trabalhar e levar até a Chairo até um lugar. E a partir dali eu comecei uma nova aventura de descoberta. Com esses 13 anos de Chairo, eu acredito que a minha expectativa para o futuro é continuar a descoberta, continuar desbravando até onde a gente consegue ir, até onde eu consigo ir, até onde o Danilo consegue se desdobrar. Esse tempo atrás você falou sobre, a gente estava conversando no Telegram, você falou sobre trocar skin, que eu estava jogando com a skin de noob e eu já era para eu estar usando uma skin, né, mais cara ali, e eu tô nesse desafio, meu desafio pessoal, de descobrir que skin que eu posso utilizar, como que eu posso me desdobrar. Cara, falando como negócio, a gente, nesses últimos anos, a gente reduziu bastante o nosso escopo de serviços, né? Uhum. Anos atrás, a gente trabalhava com a ideia de agência 360, né? Hoje a gente tem 4 pilares muito bem fundamentados, né? Identidade visual, a estratégia de performance e estratégia de Presença digital. tu falou identidade visual, estratégia de performance, presença digital e os projetos especiais que são ali a parte de audiovisual, eventos e tudo mais. Então, a gente nichou muito mais do que fazer tudo, né? Por quê? Por conta dos pilares que são essenciais aqui dentro da Chairo, que é excelência, humanização e resultados. Uhum. Ou seja, a excelência é aquilo que o Danilo usou um termo ali, Danilo cheio dos termos, né? Elevar o seu projeto à próxima potência. É isso, no dia de hoje, o meu projeto precisa ser elevado à próxima potência. Então ele precisa ser melhor do que o projeto que foi ontem. Então a excelência é a busca por esse lugar todo dia. Então hoje precisa ser melhor que ontem, amanhã precisa ser melhor que hoje. Então para isso eu preciso de pessoas excelentes, pessoas boas naquilo que fazem e insatisfeitas. Pessoas que elas são um time bom, um time profissional, um time com as skills necessárias, mas ele precisa ser insatisfeito. Inconformado. Ele precisa todo dia buscar ser melhor, buscar uma entrega de um padrão melhor, buscar uma action para fazer mais rápido. Então ele vai potencializando e a excelência ela vai sendo construída todos os dias, né? Humanização, que é algo que a gente sempre fala, né? Não adianta eu ter o resultado se eu deixei cadáveres pelo caminho, de maneira figurativa, né? Saiu muito caro esse resultado. Saiu muito caro esse resultado, então pra gente não faz sentido. Claro, e a humanização, ela é tanto o respeito como o desafio. Porque se eu não desafio, eu também não tô sendo humano. Concordo. É o pai que dá tudo pro filho, mas não ensina ele a ser homem, entendeu? Vira mimado, né? Exatamente. Então é uma construção, essa humanização ela é uma caminhada de respeito, mas ao mesmo tempo uma caminhada de desafio, que no final a gente chega no resultado. Como eu vejo futuro, voltando para a tua pergunta, que eu pavimentei só para voltar para a tua pergunta. Eu vejo futuro uma cultura sólida, né? Trabalhos e entregas excelentes, métodos bem formatados dentro disso, e um time engajado, um time crescente, pessoas novas chegando, pessoas que se identificam com a cultura, a gente escalonando isso, porque é algo que a gente tem projetado, né? Sim. Escalonar, então não só trabalhar de maneira local,
A Chairo já nasceu trabalhando com projetos de fora do ABC e até do A Brasil. gente já fazia Zoom antes da pandemia, né? Muito antes. Muito Skype. antes. Skype. Então, a gente já tem essa veia muito forte, mas hoje a gente tem trabalhado para escalonar tudo isso. Então, se tornar, de fato, uma agência não só regionalmente conhecida, mas nacionalmente relevante, tocando projetos tanto no Brasil como fora do Brasil, mas principalmente escalonando tudo isso. Escalonando todos as BUs que a gente fala, né? As unidades de negócio, cada veia sendo ali escalonada, elevada à máxima potência, com gente muito boa dentro da Chairo. E falando particularmente, o que eu quero num futuro, e aí é um futuro mais distante, talvez quando eu chegar lá nos meus 50, aí é tirar o pé mesmo até do estratégico e deixar o negócio funcionando, mas um negócio sólido. Construído estrategicamente, com processos, com métodos, com cultura, com uma marca e o branding bem sólido, e isso de maneira sustentável, né? Então, assim, são sonhos e projetos, não são só sonhos, né? Estamos trabalhando para construir isso, né? Esse é o nosso trabalho, né? E tu? Isso que eu ia perguntar, e aí? Você falou, jogou a bola pra cá. Eu fiquei pensando, ele vai lançar pra cá e aí? Pra lá, tem que jogar, né? Toma. Cara, até pra falar de futuro, eu acho que eu gosto de falar um pouco daquilo que eu vivi na Chairo, porque rola um sentimentozinho diferente de quando eu era só um simples camponês. Não, mentira. Um prestador, vamos dizer, mais alguém do time ali, e hoje tendo uma função mais gerencial aí. Mas a Chairo sempre foi, assim, diferente. Tanto que o pessoal da comunidade das agências aqui do ABC, às vezes a gente escuta um comentáriozinho, alguma coisinha assim. Então, assim, existe uma frequência positivo, com o mercado... Né? Positivo, que bom, né? por enquanto. Mas se tiver negativo, pode mandar pra gente também. É positivo, eu garanto. Amém. Mas diferenciado, e até pré-Chairo, assim, eu lembro que quando eu vim fazer entrevista, conhecer, eu falei, parece meio diferente das agências que meus colegas da faculdade trabalham, daquilo que rola. Você vê que tem um negócio diferenciado ali. Graça. O nome disso é graça. Amém. Então, sempre foi um negócio assim, vamos dizer assim, com muito potencial de muitas coisas e com certeza a gente, nesses 13 anos, aconteceu muito projeto grande, muito projeto legal, muito projeto de entrega de excelência. Mas eu acho que foi o que o Rodolfo falou. Existia um conceito um pouco mais generalizado e nunca foi sobre a questão da excelência, da entrega, da melhor entrega possível, de ser bonito e tudo mais. Mas acho que até uma questão da visão do que a Chairo era, né? A gente era um negócio ali que às vezes expandia bastante, às vezes dá uma reduzida e a gente ia atendendo. E hoje eu vejo uma questão mais sólida nessa questão estrutural, assim, quem nós somos como identidade de empresa, né? Então, não só daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entrega, mas assim, como que a gente se formata. Então, o que eu penso para a Chairo no futuro, eu acho que a Chairo se não me engano, acho que é o bambu que cresce muito para baixo para depois crescer para cima, né? Então, embora 13 anos seja muito tempo, eu enxergo que, esses 13 anos foram quase que vários crescimentos ali de raiz. Então, poxa, a gente já fez muita coisa legal, muita coisa com cliente grande, muita coisa de excelência. Mas eu ainda enxergo que, por mais grandiosas que essas coisas foram, a gente estava só pavimentando tudo que a gente vai viver nos próximos anos. E não é uma fala, vamos dizer assim, igual o Rodolfo falou, sonhadora, não é um desejo do coração, uma coceirinha. A gente realmente pavimentou esse plano e agora a gente está construindo tijolo a tijolo de maneira sólida e real. Então,
Se você tá vendo esse vídeo aqui hoje, vou falar direto pra câmera, você tá vendo hoje, ou se você tá vendo talvez daqui a um ano, eu tenho certeza, certeza que a Chairo cresceu muito talvez depois desse um ano, ou depois desses 2, 3, 4 anos, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. Mas tem uma certeza que eu tenho no meu coração, é que isso vai acontecer. Não é um desejo e se não der certo, que pena, vamos sentar. Vai acontecer, entendeu? Então é isso. E o bambu, se não me engano, ele demora todo esse tempo para se enraizar e depois ele cresce numa estirada só. Então, para mim, esse é o momento da estirada. Esse é o momento de não só ser famoso e ter muito seguidor no Instagram, não só ser um nome conhecido, mas é um conhecimento que vai acabar acontecendo pela excelência, pelo volume e qualidade da carteira de clientes, pelo tipo de entrega diferenciada e não só por ser diferente, mas por entregar um resultado diferenciado. Então, muito bom. É muita coisa, mas no final é isso aí. Vamos decolar, segura o foguete que a gente está decolando. E aí, gente? É isso aí, né? É isso aí, por hoje é só. Por hoje é só, que senão a gente vai embora. Então, gente, primeiro episódio do podcast da Chairo aqui. Se você curtiu, dá um like. Se você tem dúvidas, comenta nos comentários. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @agência Chairo. A gente está sempre abrindo caixinha, tirando dúvida. A gente não é estrelinha. Quer tirar dúvida com o Danilo? Tira. Quer tirar dúvida comigo? Tira. Quer tirar dúvida com o Rodolfo? Tira. Sim. A gente está aqui para te servir. Para servir você, para servir nosso cliente, para servir... Eu falo pro pessoal do time. O que mais serve aqui, o meu papel é servir vocês. Você quer um café? Você quer mais tempo para uma tarefa? Você precisa de um equipamento novo? Eu tô aqui para te servir. Então é isso que a gente está aqui para vocês também aqui da internet, para servir vocês. Tenho certeza que vão vir muitos conteúdos de excelência aí. E é isso aí, esse é só o começo, gente. A gente se vê daqui a 5 anos. Ai, que delícia! Valeu, galera!